Te Educar também serve para a gente aprender, conhecer coisas novas e importantes. A gente já trouxe aqui para você já deve ter ouvido falar em socioemocional. Mas a gente aprendeu uma coisinha nova, podemos falar aí que talvez seja a era do futuro da educação. Eu estou com o Ricardo Magalhães, que é o CEO e fundador da Pensamento Mágicos Produções. Tudo bom, Ricardo? Tudo bem, e vocês? Vamos falar dessa nova era, desse novo momento da educação? Vamos lá. É uma terminologia que a gente está ouvindo, começando a ouvir agora, mas ela significa muito para a educação. Socioconsciencial. Nós temos o socioemocional, sociocultural, socioeducacional, socioambiental e a consciência. Consciencial. Faltou o sócio, então socioconsciencial. E o que é isso? Assim, o que diferencia ele, por exemplo, do socioemocional? É o alicerce do socioemocional, por assim dizer. Por exemplo, a emoção é muito importante, mas se ela não tiver o crivo da razão, ela deixa de ser importante. Entendi, estou começando a entender. Certo? Então, a consciência entra nesse lugar de alicerce, de base. Então, você sente, muitas vezes, cria uma série de emoções na sua vida, mas se você não souber lidar com elas, se você não tiver o controle emocional, essas emoções podem se transformar até em prejuízos, vamos dizer assim. Constantemente nós tomamos decisões e essas decisões, ora mais, ora menos, nos afetam e afetam os outros, e às vezes negativamente. Quando a gente fala disso, por exemplo, o socioemocional, como você falou, fala muito de trabalhar as emoções. O socioconsciencial é eu entender e poder analisar a minha emoção e de como eu vou lidar com essa emoção, seria isso, assim? E é tentar ensinar isso para o aluno? Exatamente. Vamos dizer assim, a criança, ela assimila processo. E ela, tendo acesso às emoções pela BNCC, o socioemocional, as propostas do socioemocional é justamente fazer com que a criança tenha acesso das emoções que elas sentem. Mas entre saber, ou seja, ter ciência dessas emoções e ter consciência delas é uma outra coisa. Então, por isso que o socioconsciencial valida essas habilidades. Então, quando você valida essas habilidades, você dá a condição da criança pensar. Então, quando ela pensa, ela aciona o raciocínio. Então, por que eu estou com raiva? Por que eu estou nervoso? Ela vai pensar se aquilo é bom, se não é, e vai ver o resultado. Então, ela cria vamos dizer assim, uma necessidade de entender por que ela está sentindo. Isso é muito legal. E como que vocês levam isso para a escola? É um material? É um projeto? Como que a escola recebe isso? Nós atendemos, por enquanto, educação infantil 4 e 5 anos e 11 meses, o Fundamental 1 até o 5º ano e o Fundamental 2 até o 9º. E essa metodologia transformadora, porque ela alia a razão, a emoção à razão, na prática, ela funciona em exercícios semanais para a criança, com quase 50 atividades, que é disponibilizada para os alunos, onde eles exercitam a consciência, exercitam o seu poder de raciocínio. Então, raciocinar em torno de cada emoção. Ricardo, isso é novo aqui no Brasil? Ou é desenvolvido por vocês? Porque assim, eu nunca tinha ouvido falar esse termo. É uma coisa nova aqui no Brasil ou não? É uma coisa nova. Nós é que criamos essa terminologia. Como eu falei, socioemocional, sociocultural, socioambiental, socioeducacional, mas a consciência não tem sócio. E nós criamos o socioconsciencial, que é a base, o alicerce da razão, das emoções.
Muito legal. E é legal que a gente comece a ver isso e a entender, até porque nós somos pais, né? Os nossos filhos estão nas escolas, a gente fala muito do socioemocional, né? Se tornou isso muito importante, um tema praticamente os pais buscando informação, sabendo se a escola tinha isso, se a escola estava adequada. E tá aí mais uma novidade, por isso que eu falei que a gente aprende e conhece coisas novas. Parabéns pelo trabalho, muito legal, viu? Muito obrigado. E Estamos à disposição. E a gente continua aqui trazendo as novidades da Best Educar para você.